Hoje vamos entender um pouquinho a relação da odontologia com a gravidez. E eu trouxe para conversar comigo o Dr. José Todescan Júnior. Tudo bem, Dr. José? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Se eu pretender engravidar, quais os cuidados que eu devo tomar do ponto de vista dentário? A primeira coisa que você deve fazer é procurar o seu dentista para que ele faça uma análise da saúde dos seus dentes e saúde da sua gengiva, para que você evite fazer o mínimo possível de tratamentos de emergência durante o seu período gestacional. Mas a gestante pode receber tratamento odontológico? Poder, ela pode, ela não deve. Desde que ela seja analisada antes dela ficar grávida, os tratamentos devem ser feitos antes da gestação. Se ela necessitar fazer um tratamento durante a gestação, ela pode ser feita. O que a gente visa intensificar bastante são os tratamentos preventivos durante a gestação. Doutor, existe algum risco com relação à anestesia com uma mulher grávida? A anestesia ela deve sempre ser evitada para paciente gestante, mas em caso de dor, em caso que você precise tratar uma gestante, ela pode ser utilizada. É sempre recomendado uma comunicação do dentista com o médico, para que eles possam juntos escolherem qual é o anestésico apropriado para aquela paciente naquele período gestacional e naquela fase da vida. E a partir daí, anestesia-se a paciente fazendo o tratamento o mais rápido possível, desde que não comprometa o resultado final do tratamento. Então, para as mulheres que estão grávidas, na verdade, só se elas estiverem com dor, é uma maneira dela tomar, a solução é ela tomar anestesia? Sim, ela deve fazer simplesmente os tratamentos preventivos. Esses sim devem ser intensificados durante a fase gestacional. E a radiografia, doutora, ela pode ser radiografada? É exatamente igual à anestesia, ela não deve, mas em caso de você precisar fechar um diagnóstico, você pode usar a radiografia, sempre radiografando o mínimo possível. E hoje em dia a gente tem as radiografias digitais, que expõem a paciente a uma quantidade muito pequena de radiação. Mas como é que funciona a radiografia digital? É um sensor que é ligado ao computador, esse sensor é colocado na boca da paciente e através de um raio-x também digital é gerada uma imagem no computador. Então a gente consegue olhar a imagem do dente da paciente na tela de um computador e não naquele filmezinho pequenininho. E através de alguns recursos de software, como alteração de brilho, de contraste, de nitidez, a gente consegue chegar a um diagnóstico muito mais adequado. Algumas mulheres dizem que os dentes estragam durante a gravidez, isso é verdade? Não, isso não é verdade. Antigamente as pessoas acreditavam que as mulheres perdiam o cálcio dos dentes para formar os ossos da criança ou para formar os dentes das crianças. Isso é uma coisa que... É um mito. É um mito, é um absurdo do ponto de vista científico. O que acontece com as mulheres grávidas é que elas mudam os hábitos alimentares. Então elas começam a chupar limão, começam a comer muito doce e isso propicia o aparecimento de lesões de cárie. E a cárie é um dos principais motivos que levam o dente a se estragar. Doutor, e a gengiva? Durante a gravidez, existe alguma mudança que possa deixar a gengiva mais sensível ou que ela inflame com mais facilidade? Sem dúvida. A gravidez, ela funciona como um fator predisponente ao aparecimento das doenças gengivais. Ou seja, uma gestante sadia que não tenha um problema gengival, ela fica muito mais propensa a desenvolver esse problema quando ela está nesse estado gestacional. E a partir do momento que essa gestante tem um problema gengival, essa gravidez ela vai atuar como um fator modificador dessa doença. Ou seja, ela vai agravar e vai intensificar a ação dessa doença. Uma boa escovação resolve? Nada resolve sozinho. Nem o controle profissional resolve sozinho e nem uma boa escovação resolve sozinho. O trabalho de prevenção é um trabalho em conjunto entre paciente e cirurgião dentista. E essa fidelização tem que ser uma fidelização muito forte para que tudo dê certo. E restauração nos dentes, a obturação, como as pessoas conhecem, elas costumam cair durante a gravidez ou isso aí é um mito? Não, ela não costuma cair durante a gravidez pelo fato da gravidez. Ela pode sim cair durante a gravidez por causa dessas alterações alimentares que aumentam a incidência da cárie dentária. E a cárie dentária leva a uma restauração a se soltar. Doutor, existe algum cuidado especial que a grávida possa tomar durante a gravidez, com os dentes e com a gengiva? Existe, ela precisa saber que ela vai estar mais propensa ao aparecimento da doença gengival. Então, para isso, ela precisa intensificar a escovação, intensificar o uso do fio dental, que são os principais meios de higiene caseira, visitar o periodontista regularmente, e esse periodontista vai determinar para essa paciente qual é o intervalo ideal de retorno para essa paciente. Ela pode retornar a cada 2 meses, a cada 3 meses, até mensalmente, dependendo de como está a situação dela. Existe um tratamento, doutor, de prevenção? A prevenção
a gente não faz tratamento, porque o tratamento seria mais relacionado com doença. Existe a prevenção que a gente faz para todos os pacientes, independente de estarem grávidos ou não. Que é o que, na verdade? Que basicamente ela tá ligada à remoção da placa bacteriana, que hoje em dia a gente chama de biofilme dental, associado a orientações de dieta e principalmente detecção precoce de lesões de cárie e de problemas de gengiva. Quer dizer, cada vez que você intervém em uma paciente precocemente, o tratamento se torna muito mais fácil e o prognóstico é muito melhor. Ela sozinha consegue detectar que ela está com algum problema na gengiva? Não, existem alguns sinais que levam a supor que a paciente tem problema de gengiva. Perda de cor, sangramento, quando a gengiva fica mais solta, quando a gengiva fica mais inflamada, isso são sinais clínicos de inflamação. Para determinar se essa pessoa tem realmente um problema de gengiva, ela deve consultar regularmente o cirurgião dentista dela. Doutor, o fato de uma grávida passar fio dental e sangrar não quer dizer que ela está com algum problema na gengiva. Porque uma pessoa que também não está grávida, a gengiva sangra quando passa fio dental, não é verdade? Não. Não? Não é para sangrar, pelo menos, né? A gengiva sangra quando ela é traumatizada. Se você for passar o fio dental e bater na gengiva e ela sangrar, bem, não tem problema absolutamente nenhum. Você tem um sangramento decorrente de um trauma. Se você tem um sangramento decorrente do simples fato de você passar o fio dental, isso significa que a sua gengiva está inflamada. Se a sua gengiva está inflamada, significa que ela tem bactérias. Ou seja, intensifique o uso do fio dental e procure o seu dentista. Existe alguma pasta de dente especial para gestante? Não. É a mesma que a pessoa... Enxaguante bucal é a mesma coisa? O que a pessoa tiver acostumada a utilizar. Doutor, e clareamento para grávida é aconselhado? É contraindicado. Você não pode... Não, você não deve atuar na fase de gestação. Mas por quê? A gravidez é uma época que a mulher precisa curtir. É um presente, eu acho que de Deus. Eu acho que é um momento ímpar que ela tem que curtir com o marido dela, ela tem que curtir com o bebê dela. Não é o momento para se fazer tratamento dentário. É muito comum as mulheres quererem fazer alguns tratamentos dentários que elas estão postergando há anos durante uma fase gestacional. Isso não tem cabimento. Ou você faz antes de você ficar grávida, ou você faz depois. Gravidez é para você fazer tratamento preventivo, é para você manter a sua saúde bucal. Na verdade, um tratamento preventivo as pessoas devem fazer sempre, né? Estando grávidas ou não. Sim, simplesmente na fase de gestação ele é intensificado. Então, no paciente que não esteja grávida, numa paciente que não esteja grávida, o retorno dela ao consultório é aumentado. O período de intervalo é maior. E quando a paciente está no estado gestacional, esse período é diminuído. Então, quando a gente sempre ouve, né, visite regularmente o seu dentista, as mulheres grávidas, elas devem muito mais do que as pessoas normais que eu digo que não estão gestantes, procurar um auxílio e procurar um odontólogo. Esse eu acho que é o grande segredo da odontologia. Antigamente a gente ia no dentista, marcava ali 15 minutos, ele verificava, você tem 3 cáries. Você marca então 3 horários e você ia e fazia as chamadas obturações, onde o dentista abria o seu dente, simplesmente tampava com alguma substância, algum material e obturava aquele dente, impedindo a comunicação do meio interno com o meio externo. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Hoje em dia a gente faz a prevenção para impedir que a gente tenha a cavidade de cárie e que a gente tenha que fazer as restaurações que a gente faz hoje em dia. Ou seja, a gente devolve forma, função e estética aos nossos pacientes. E isso é perfeito. Eu acho que esse papo serviu um pouquinho para tranquilizar as mamães, que de repente se tiver algum probleminha no dente ou na gengiva, poder recorrer ao dentista para tentar solucionar da melhor maneira possível, né, doutor? Ela pode sempre recorrer ao cirurgião dentista, o dentista vai estar sempre pronto a atendê-la e existem sempre recursos para tratar uma gestante. Mas o mais importante disso é que ela procure o dentista antes dela ficar grávida, para que o dentista possa verificar com antecedência se existe algum problema que ela pode ter durante o período gestacional e dessa maneira intervir de uma maneira mais precoce. E é muito importante que ela avise o dentista que ela está grávida, né? Sem dúvida, ela tem que avisar. Em terceiro lugar, primeiro ela avisa o marido, o médico e depois o dentista. Tá certo, eu espero que você aí de casa tenha tirado algumas dúvidas aqui com o Dr. José Todesca Júnior. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas das mamães aí de casa. E você continue ligado no programa Pílulas de Saúde.